Hoje eu vou listar 10 animes incríveis com protagonistas tão poderosos que deixam todo mundo de boca aberta. Eles não só enfrentam qualquer desafio, como também fazem isso de um jeito que parece até trapaça. E falando em poder, que tal dar aquele like poderoso no vídeo? Assim como esses protagonistas, você vai estar fazendo a diferença e vai ajudar esse vídeo a chegar ainda mais longe. Então bora! O primeiro anime é Spy Family. Aqui, o Lloyd Forger, que de dia é um psiquiatra meio esquisitão, na verdade é o agente Twilight, o espião mais habilidoso que existe. Ele é mestre dos disfarces, lutador de artes marciais e, como se não bastasse, ainda consegue ser um pai super dedicado. Gente, o cara é tão bom no que faz que quando você tá assistindo, você fica se perguntando se você tá num sonho ou se realmente você tá vendo aquilo. Com certeza, esse é um verdadeiro exemplo de protagonista overpower que a gente nunca cansa de ver em ação. Agora vamos falar do Senku, o gênio de Dr. Stone. Imagina só, o mundo virou pedra e o Senku, com uma paixão pela ciência, resolve reiniciar a sociedade do zero. Ele não tem uma super força, mas a inteligência do cara é um grande destaque, viu? Sim, esse é o verdadeiro superpoder dele. O cara sabe tudo sobre ciência e com isso ele consegue transformar pedras em tecnologia de ponta praticamente sozinho. Quando ele começa a enfrentar inimigos, você já sabe que vem por aí logo um plano mirabolante que só ele poderia bolar. Ou seja, é o tipo de personagem que prova que conhecimento também pode ser uma arma super poderosa. O terceiro anime com protagonista overpowered é Attack on Titan. Nele, o Eren começa como um simples humano lutando contra titãs, mas aos poucos ele vai se transformando em algo muito maior, literalmente, tá? Quando o Eren descobre que pode se transformar em um titã, tudo muda e ele se torna uma verdadeira força da natureza. Gente, o poder do Eren cresce tanto, mas tanto, que ele acaba se tornando praticamente um deus. E assim ele se torna capaz de remodelar o mundo da forma que ele quiser. Super roubado, né? É aquele tipo de personagem que começa com uma missão e termina com o destino de toda a humanidade nas mãos. É de arrepiar. Agora, para quem gosta de RPG, Sword Art Online, que inspirou o nome do canal, também tem um protagonista overpower. Aqui, no caso, eu tô falando do Kirito, né? Que começou como um jogador normal e aos poucos se tornou uma lenda. Dentro do mundo virtual, o Kirito se torna um espadachim tão habilidoso que ninguém consegue competir com ele. Ele é tão overpower que mesmo em um jogo em que a morte é real, ele continua de pé enfrentando tudo e todos com uma confiança que só quem realmente é poderoso tem. E se você curte um bom Isekai, não vai ter como não se empolgar com as aventuras do Kirito. Anota esse nome aí na sua lista. E seguindo aqui, e se eu te disser que dá pra ser overpower sem levantar um dedo? Enkakegurui Ayume Kojabami, gente, é essa personagem. Numa escola onde as apostas definem tudo, Ayumeko entra sem medo e mesmo quando tudo tá contra ela, a menina consegue sair por cima. Ela não tem poderes físicos, mas o talento dela para jogo e a habilidade de ler as pessoas fazem dela uma verdadeira dominadora. E é incrível ver como ela consegue virar o jogo a seu favor, mostrando que a mente é uma das armas mais poderosas que existem. Hunter x Hunter, pessoal, é outro anime com protagonista overpower. Nele, o Gon é o protagonista que começa fraco, mas cresce de um jeito que ninguém nem imagina. Ele só quer encontrar o pai, mas nessa jornada ele se depara com inimigos que são simplesmente monstruosos. E o mais legal é que a evolução do Gon é tão natural que ele finalmente se torna um verdadeiro monstro de poder. Você sente que ele mereceu cada pedacinho desse poder, sabe? E é um desenvolvimento de personagem que faz você se apegar ainda mais à história. Agora vamos falar do maior de todos, a referência quando o assunto é superpoder, o Saitama de One Punch Man. Imagina só, o cara é tão forte que derrota qualquer inimigo com um único soco.
Parece sem graça? De jeito nenhum, tá? A graça do anime é justamente o fato de que o Saitama, apesar de ser praticamente invencível, tá sempre em busca de um verdadeiro desafio. Ele quer sentir a emoção de uma boa luta, mas a verdade é que ninguém consegue competir com ele. É uma paródia incrível, né, do gênero shonen, uma crítica mesmo, mas é muito legal ver toda a ação em cena nesse anime. E claro, né, gente, não dá pra falar de personagens overpowered sem citar o Midoriya, né, o nosso Deku de Boku no Hero. Desde pequeno, muito novinho, ele era aquele clássico protagonista que sonhava em ser um super-herói, porém não tinha poderes, nem habilidades, nem nada. Na verdade, gente, ele era um dos poucos humanos sem poderes, tá? Mas calma, porque tudo muda quando ele herda o One for All, um poder que passa de geração em geração. Daí, com o tempo, o Deku vai dominando esse poder e se tornando um herói tão poderoso que chega a rivalizar com o maior herói de todos os tempos, o All Might. E, gente, ver o Deku evoluindo ali da época que ele era um grande nada até se tornar um super-herói é muito empolgante. Bom, agora a gente vai falar de mais um personagem que, assim como o Midoriya, vai contra todas as expectativas. O Asta, gente, o protagonista de Black Clover, ele nasce num mundo onde todo mundo tem magia. Pera, todo mundo menos ele, sabe? Ou seja, ele é um menino sem poder mágico, algo que é super raro no mundo em que ele vive e, claro, ele apanha muito da vida por causa disso. Todo mundo debocha dele, que ele é fraco e não sei o quê. Mas ele compensa essa falta de magia com uma determinação inabalável, tá? E uma força física absurda. Pois é, o cara é um verdadeiro marombeiro, tá? Além disso, ele tem a anti-magia, uma habilidade que cancela qualquer tipo de magia lançada contra ele, o que é uma baita vantagem. É o tipo de personagem que começa do zero e se torna tão poderoso que você não consegue tirar os olhos da tela. E por fim, vamos falar do Saiki Kuso, de um anime que as pessoas quase não falam, né? Que é a vida desastrosa do Saiki Kuso. Ele é um psíquico introvertido tão poderoso que poderia basicamente fazer o que quisesse, mas tudo que ele quer mesmo é viver uma vida tranquila, longe dos holofotes. Ele tenta usar os poderes para evitar qualquer tipo de interação, mas é claro que com amigos tão doidos ao redor dele, isso nunca dá certo. A graça do anime tá justamente em como o Saiki, com todo o poder que ele tem, só quer tomar um café gelado em paz, mas nunca consegue. Gente, dessa lista, inclusive, o Saiki é o meu favorito. E depois vem o Asta. O Saiki é muito diferentão, é um anime muito diferente dos que eu costumo assistir. Eu adoro ele, porque ele é todo introvertido, ele não conversa com as pessoas, na verdade, tipo, ele fala com as pessoas, mas ele nem mexe a boca porque ele conversa com telepatia, de tão overpower que o cara é. Mas eu quero saber de você também, né? Qual desses aqui é seu favorito e qual outro você adicionaria nessa lista? Deixa aí nos comentários, combinado? E te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!